Cada vez mais, autistas estão recebendo diagnóstico na fase adulta, o que, apesar da demora, deve ser considerado uma vitória, já que passam muitos anos sofrendo com dificuldades, sem compreender as origens. Esse foi o caso da advogada Juliana Hernandes. Desde pequenininha, eu lembro, desde o pré, que eu sempre fui diferente. E eu sofria muito com isso. Eu percebia que eu era diferente das minhas coleguinhas. Eu nunca conseguia manter as amizades, porque quem me vê na rua, no trabalho, me vê super comunicativa. E a busca pelo diagnóstico demorou principalmente pelo preconceito. Pelo preconceito. Quando eu conversava com as pessoas, sempre diziam para mim que eu era inteligente, que eu tinha feito faculdade, que eu tinha feito várias pós, que eu tinha passado em concurso. Não poderia ser uma pessoa e que eu falava muito bem. Então, assim, a vida inteira eu tentei, mas quando eu ia falar, as pessoas me invalidavam. De acordo com o médico neurologista Vladimir Garcia, é preciso entender que todo autista tem uma particularidade, assim como qualquer outra pessoa, o que não os torna todos iguais, nem mesmo dentro de todos tipos de suporte. No caso da mulher, o diagnóstico é um pouco mais difícil, por um motivo. As mulheres têm naturalmente habilidades sociais superiores ao homem. Então, muitas vezes há uma camuflagem, uma dificuldade de perceber os sinais que são um pouco mais tênues. E quando nós temos dúvida, nós temos ferramentas auxiliares diagnósticas, que são os chamados testes neuropsicológicos cognitivos. Que, na verdade, são decorrentes do autismo não tratado. Então, eu já tinha há alguns anos o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, depressão, e eu busquei o médico por outros motivos. Alguns colegas pediram para que eu procurasse um neurologista, porque eu tinha enxaqueca diária há mais de 4 meses, eu não conseguia mais dormir. Então, eu fui numa consulta por outras questões, e é um profissional muito preparado, e ele fez várias perguntas, e foi ele que conversou com todo jeito, preocupado com a minha reação, né? E falou que eu tinha necessidade de investigar o autismo e o TDAH, que ele via bem forte o autismo em mim. E o próprio médico falou para mim, né? Ele falou, olha, é um processo difícil, o diagnóstico para mulheres é mais difícil, você vai sofrer invalidação dos profissionais de saúde. E ele falou com todo jeito. E assim, a minha reação foi a oposta do que ele imaginava, porque os autistas costumam ter um luto pós-diagnóstico. E eu comecei a chorar muito, de alívio. Eu chorava e sorria. Eu falei, doutor, pela primeira vez alguém me enxerga como eu sou. Eu falei, eu não tenho vergonha, eu não tenho problema em ser, mas eu não ia atrás, porque sempre me invalidavam. Hoje em dia, Juliana Hernandes é ativista dos direitos dos autistas. Quando eu fui falar para algumas pessoas próximas do diagnóstico, eu fui orientada a esconder. E foi aí que veio o meu ativismo. Falaram que eu era muito inteligente, que eu era bonita, que eu era bem-sucedida e que eu teria prejuízos se eu contasse que eu era autista. E aquilo para mim foi muito difícil. E aí foi quando eu decidi, né? Eu nunca tive tatuagem. Eu fiz a tatuagem com o símbolo. Esse é o símbolo adotado pela maioria dos autistas adultos, né? É o infinito colorido, que significa as infinitas possibilidades que nós temos de ser autista. É preciso olhar para todos com atenção, levando em consideração as diferentes realidades de cada autista e de suas famílias. Então, escutem a gente. A gente estuda, a gente sabe, a gente é capaz e existem profissionais autistas capacitados em todas as áreas. E eu tenho certeza que, a partir desse diálogo, as pessoas vão se sensibilizar, mudar e a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.